Glória a Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus 7, a leitura que nós lemos. Mateus 7:7. Uns minutos para nós ministrarmos a ceia. Mateus 7, verso 1, melhor dizendo, o verso 7 não. Diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vós vão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando um na trave do teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Irmão, o Senhor Jesus, quando Ele reuniu os discípulos, todos que ali estavam acompanhando, sempre surgiam as adversidades. E essas adversidades, ela está até nos dias atuais de hoje, que chama-se querer ser melhor do que o outro. E às vezes tem muitas pessoas que se põem, ou se colocam, melhor dizendo, em ser melhor do que o outro, ou querer ser mais santo que o outro, ou ter mais uma posição do que o outro. E às vezes são pessoas que o próprio Jesus ensinando, ele via isso. Eu creio que ele via que ali tinha pessoas que acham que nunca erram, ou que nunca iriam errar. Acham que pessoas também pensam que ele nunca vai tropeçar ou trupicar. Como Timóteo, Paulo nas cartas de Timóteo, ele falava que muitos tropeçavam em palavras. E o Senhor Jesus, olhando para o povo, os discípulos ali, ele conhecia eles e o que se passava no coração. Nem o próprio Jesus se considerava melhor. Ele se achava não o maior, mas o menor. Ele não se achava para ser servido, mas para servir aqueles. Então ele teve que usar esta palavra no modo direto, dizendo: ninguém possa ser juiz de ninguém. Não sejais juiz do teu próximo, porque o juiz, ele sentencia. O juiz, ele bate o martelo, é ele que sentencia a pessoa. Mas só que Jesus estava falando ali que não era o momento de ninguém ser juiz de ninguém. Porque hoje, tanto naquela época como hoje, muitos querem ser juiz. E o juiz, ele quer julgar. E às vezes o que julga, ele não olha para si mesmo. Ele não examina como ele está, com a sua própria vida pessoal, ou profissional, o que seja. Às vezes a tendência do ser humano é aplaudir vendo o fracasso do outro.
Porque nem todas as vezes estamos rodeados de pessoas que querem ver o teu, o meu e o nosso sucesso. E nem todos se alegram em ver a tua conquista, a sua vitória. Saiba de uma coisa, que nem tudo, irmão, que nós projetamos ou que nós temos futuramente, nem todas as coisas devemos falar para o próximo, nem mesmo para aquele que achamos que possa ser uma pessoa confiável. Porque às vezes acontece algum fracasso em nossos projetos, ou a nossa própria bênção, ela se retarda, não é pela desconfiança do próximo, é porque às vezes nós falamos demais aquilo que não é para ser falado. Pronunciamos coisas que às vezes tem que ser segredo e só falado quando acontece nas nossas vidas. Porque o adversário de nossas almas, ele está constantemente lutando para ver a nossa decepção. Então Jesus, ele falando aos discípulos esta palavra: não julgueis para que não sejais julgados. Porque às vezes a palavra que sai da nossa boca, o amanhã ela vai nos colocar como réu também. Porque o que se planta também se colhe. E às vezes o que falamos ou falamos demais também vai nos prejudicar no amanhã. Então Jesus, ele advertindo os seus discípulos, é a mesma coisa de dizer: não fala nada do teu próximo, se ele está errado, se ele errou, se ele pecou contra os céus, se ele tropeçou, não fale nada, mas apresenta ao Pai. Porque se você falar, você vai colher tudo lá na frente, porque você não é melhor. Lembramos no capítulo 8 de João, que quando Jesus, ele estava ensinando, porque quando Jesus estava na presença de Deus ensinando os discípulos, saiba de uma coisa, irmão: quando você quer fazer a diferença, quando você entra na presença de Deus, você começa a destacar, pode ter certeza que as represálias irão surgir, seja fisicamente, seja espiritualmente. Assim foi Jesus, quando ele estava ensinando a palavra de Deus, ou seja, apresentando a Deus para o povo através da palavra. Aí veio os hipócritas, trazendo aquela mulher, está no capítulo 8 de João, trazendo aquela mulher perante Jesus, tanto para testar Jesus, para impedir o que Jesus estava fazendo, para ver qual era a reação do Senhor Jesus no momento crítico da lei e no momento crítico de presença de acontecimento. Pegando aquela mulher, olhando para Jesus, não queria nem saber se ele estava orando, se ele estava ministrando. Eles não importava o que estava acontecendo na hora, mas eles trouxeram aquela mulher como se jogasse aos pés dele, e dizia com a voz de ironia e de soberba para Jesus, dizendo: esta mulher foi pega em ato de adultério, e na lei de Moisés é considerado morte, e ela terá que morrer apedrada. Então Jesus, o que você nos diz agora? Senhor Jesus, na mansidão, e diz a palavra do Senhor que ele estava de cócoras e começou a escrever sobre a areia, tranquilo como ele estava.
Aí vem os soberbos pressionando a Jesus, dizendo: e aí, o que você vai nos dizer a respeito dela? Vai sentenciar ela? É a Escritura que nos ordena fazer isso. Eu creio que Jesus, levantando, olhando para multidões de acusadores que ali estavam, veja bem esta palavra: não julgueis para que não sejais julgados. Enquanto eles estavam julgando aquela mulher pelo ato de adultério que aconteceu, Jesus, olhando para eles, perguntou a eles dizendo: entre vós, se não tiver nenhum com pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra sobre ela. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando o Senhor Jesus, ele fez essa pergunta para eles, ele fez com toda firmeza e certeza que eles não iriam atirar pedra, porque eles estavam com pecado pior do que o dela. Além do pecado de acusação, além do pecado de homicídio, que eles queriam matar aquela mulher a pedrada, por uma coisa que ela cometeu, eles olharam um para o outro, nenhum tiveram coragem de atirar a pedra naquela mulher. Por quê? Quem sabe entre eles tinham alguns que tinham caso com ela. Quem sabe entre eles era um mal pagador, mentiroso, um homicida. Quem sabe entre eles tinha um enganador, mentiroso, prostituto que seja, fornicário. Pessoas com pecado pior do que a outra e querendo apontar sobre aquela mulher. Ninguém teve coragem de atirar a pedra. Mais uma vez perderam, viraram as costas e foram embora. Porque da mesma medida que eles estavam julgando aquela mulher, eles também estavam sendo medidos. Retiraram. E aquela mulher, levantando-se aflita, olhando para Jesus, Jesus, olhando para ela, perguntou: cadê os seus acusadores? Ela deve ter respondido: foram embora. Se eles, Jesus dizendo, se eles não te acusaram, nem muito eu também te acusarei. Vai embora e não peques mais. Sabe por que o mundo, irmão, anda nessa situação caótica? O mundo perdeu a visão. O ser humano perdeu o entendimento. O ser humano perdeu o amor com o próximo. O ser humano hoje em dia bate no peito e acha que não erra, que não tropeça, que não trupica, que não peca, que é melhor do que o outro. Mas uma coisa que isso está acontecendo, está lá em 2 Coríntios capítulo 4, se não me foge da memória, o verso 4, que quando Paulo diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos, para que não reconhecesse o Evangelho. Abre a tua Bíblia e confere aí, por favor. Quantos dos seres humanos estão com o entendimento cego, cerrado, perdendo o entendimento, estando cegos, por não enxergar mais quem é o Deus deste século? Quem está sendo o Deus deste século? No Evangelho de João, lá na Epístola de João, não sei se é a primeira, João lá na frente, ele vai dizer uma palavra que o mundo jaz do maligno. E quem é o Deus deste século, irmão? Que tem cegado o entendimento de muitos, tem tirado o amor, tem tirado a visão com o próximo de misericórdia. Porque muitos hoje não estão tendo misericórdia, não estão sabendo perdoar. Muitos hoje condena, muitos hoje apedreja,
Muitos hoje não olham com um olhar de misericórdia e de perdão. Está lá em 1 Coríntios também, capítulo de número 4, verso 5 e verso 6. A tendência do ser humano nos dias atuais de hoje, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. É isso mesmo? Está escrito aí? 2 Coríntios capítulo 4, verso, se não me for da memória, 13. Deixa eu achar aqui. Irmão, as coisas que estão acontecendo é desta forma. Se o povo de Deus, é 2 Coríntios, né? Se o povo de Deus não abrir os olhos, as coisas estão apertando. 2 Coríntios 4, verso 4: nos quais os Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Somos nós que somos a imagem de Deus. Só não temos a semelhança, porque a semelhança estamos lutando para alcançar ela, porque a semelhança de Deus perdemos por causa do pecado, mas a imagem de Deus nós somos. Porque hoje em dia, se olhar para o presbítero Thales sem misericórdia, sem perdão e sem amor, a minha tendência é só procurar defeito, é só achar defeito, julgar a vida dele e também até sentenciar. Vou ser o juiz da vida dele, mas não estou olhando ele como a imagem de Deus. Quando nós olhamos com a imagem de Deus, nós perdoamos, nós amamos, nós consideramos. Se errou, Deus é misericordioso para poder perdoar, e nós também devemos ser misericordiosos diante de Deus, para orar para o nosso próximo e perdoar os nossos próximos, para que ele novamente se levanta na presença de Deus. É o que acontece hoje. Muitos estão querendo ser juiz, e o único juiz que pode julgar é só Deus. Ser humano não tem direito de julgar ninguém. O mundo jaz no maligno, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vós hão de medir a vós. Não tem a palavra que diz, irmão, que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Um dia, tudo que nós fizermos, seja com o próximo, seja diante, um dia, como foi pregado aqui, um dia vem a consequência na nossa vida. E às vezes não sabemos de onde vêm as consequências, de onde vem o problema. Mas se nós pararmos, é porque nós plantamos algo lá atrás, batendo no peito, querendo ser melhor, batendo no peito, querer ser mais santo, batendo no peito, querendo ser o tal, e às vezes com a nossa soberba, com a nossa prepotência, né? Que às vezes com a nossa soberba de posição, com a nossa soberba do que nós somos, às vezes nós olhamos para o próximo e nós julgamos, e às vezes pela aparência nós também queremos julgar, e às vezes vamos dar valor para uma coisa, irmão, que não tem nada a ver. Porque tem momentos que o ser humano julga o livro pela capa, mas não vai olhar o conteúdo daquele livro. Aqui tem professores e sabe disso. Vai julgar o livro pela capa. Não, é o título desse livro não é bom. Olha a capa desse livro, mas não viu o conteúdo que está lá dentro. Assim também, irmão, é o ser humano. Nunca julgue ninguém ou julgamos alguém pela aparência, porque lá no conteúdo ou no interior nós não sabemos o valor e não conhecemos a virtude que aquela ou aquele tem por dentro diante de Deus. A cada um de nós temos um segredo, um particular com Deus, mas nunca devemos julgar. E às vezes vamos dar valor a uma coisa que não tem nada a ver, como diz, nem tudo que reluz é ouro. E às vezes vamos dar valor por uma coisa que tem muito brilho,
mas é um brilho que tem uma hora que ofusca e ele vai se apagar. Mas às vezes quem tem o brilho ali reservado, guardado, às vezes é menosprezado. Porque da medida que nós, ó irmão, julgar, e da mesma medida nós também seremos medidos. Porque é assim, vai e também vem. Parece que é 1 Coríntios também, capítulo 4, verso 4 e 5. Fala em questão de amor e fala também em questão de julgamento. Vocês conferem, ele fica olhando. Pode conferir, irmão, que é bom conferir, anotar e depois ler. Que às vezes as pessoas ficam assim, está falando demais. Mas as coisas estão dentro da Bíblia do Senhor. Quem é leitor de Bíblia sabe o que nós estamos falando. E por que reparas tu, margueiro, que está no olho do teu irmão, e não vê as traves que está no teu olho? Isso aí que é o problema, meu. Você guarda do meu irmão, ou guarda do meu próximo. Estou sempre ali atento para poder apontar defeito. Estou sempre ali atento para fiscalizar, ou o João, ou a Maria, ou quem seja. Eu estou sendo um guarda, um fiscal, um juiz. Eu posso chegar e dizer: ô irmãos, Washington, você não está orando nada, rapaz. Você não está jejuando nada. Você está errado disso, você está errado daquilo. E nem muito mais nós devemos julgar ninguém pela aparência, que nós não temos autoridade de julgar ninguém. Julgar da forma que veste, da forma que age, da forma que fala. E dizer nada, irmão. Se o irmão presbítero é bem vestido assim, mas não tem nenhuma santidade. A mulher, a irmã usa uma saia longa, roupa comprida, mas a língua é grande. Eu não tenho autonomia nem autoridade de dizer uma palavra dessa de julgação, porque eu estou mais olhando para as falhas, defeitos do próximo, e às vezes no meu olho, irmão, está uma trave mais suja. Como eu lembro de uma passagem de um pastor pregando e dizendo que certa vizinha, todas as vezes que ela ia na varanda dela, olhava para a janela, para o quintal da vizinha, ela olhava que a vizinha lavava as roupas e estendia no arame. E quando ela ia lá pela janela olhar as roupas que estavam estendidas no arame da vizinha, ela olhava e dizia assim: minha nossa, esta mulher não sabe lavar roupa não. As roupas dela parece que não vê sabão, parece que não vê que boa. É uma roupa mal lavada, encastida, suja. E assim passava os dias, aquela outra vizinha tornava a lavar roupa de novo, e aquela mulher ficava reparando as roupas dela e começava a questionar que a roupa da vizinha estava mal lavada, estava encardida, estava suja, parece que a mulher não usava sabão e nada, até as roupas brancas não tinha cor, eram roupas brancas encardidas. Mas passou outra semana, quando a vizinha lavou roupa, aquela mulher não aguentou, chamou o esposo dela e disse: meu bem, vem aqui. E quando ele foi lá, o que foi, mulher? Olha aqui pela janela, olha lá as roupas da nossa vizinha. Aquela vizinha lava roupa muito mal lavada. As roupas brancas dela estão encardidas, estão sujas. Parece que ela não lava a roupa direito. Aí sabe o que o esposo dela fez? Olhou para ela, para a esposa dele, olhou para a janela. E ele pegou um pano, sabe o que ele fez? Pegou um pano com sabão, passou na janela que dava acesso ao quintal da vizinha, limpou o vidro ficou limpinho. E de repente ele fala: vem aqui bem, olha de novo as roupas da vizinha. Que quando ela olhou para as roupas da vizinha que estava estendida, as lençóis branquinhos, a roupa bem limpinha. E ele falou para ela: sabe por quê? Enquanto você está preocupado com as roupas da vizinha que você estava vendo que não estava suja, a janela da casa que estava encardida e você não via a limpeza do outro lado. Moral da história, irmão: muitos se preocupam com o vizinho do lado e esquece de limpar. Ali, quando é o sinal da janela que estava sujo, é a trave do olho, porque muitos só sabem olhar para defeito do próximo.
só sabe olhar para a falha do próximo. Mas o importante é muitos que não esquecem de fazer, estender as mãos e dizer: você não dá conta de andar? Então segura na minha mão que eu vou te ajudar a caminhar um pouquinho. Ah, você não está dando conta disso? Vem que eu vou te apoiar, vou te ajudar, você vai vencer. Ah, você não consegue se libertar disso que te prejudica? Vamos orar e Deus vai te libertar. Não é momento de nós julgarmos ninguém. Não somos juízes. Não quero dizer, igreja, porque Jesus, ele olhando para o discípulo, ele falou estas palavras: tira o argueiro que está no teu olho, ou seja, tira a sujeira que está no teu olho. O mundo já no maligno, os deuses desses séculos estão cegando o entendimento. Por quê, irmão? Você sabe como é que está o cenário do mundo nos dias atuais de hoje? Qual é o cenário que está no mundo nos dias atuais de hoje? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3 aí. É o cenário do mundo atual de hoje. Hoje estamos vendo o cartão postal da humanidade. 2 Timóteo capítulo 3, que vai ver que estamos em dias trabalhosos, aonde os homens estão sendo o que? Amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos, homens corruptos, pessoas que não obedecem nem pai nem mãe, pessoas que não sabem perdoar. Não é assim que está escrito aí? Isso, lembra? Você quer ler? Por favor. Segundo Timóteo 3 e diante. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela desde afastar-se. Viu aí, irmãos? Esse é o cenário do mundo de hoje. Não adianta nós querer confiarmos no homem. Daqui para frente o mundo vai estreitar, as coisas vão estreitar. Aonde nós devemos confiar em Deus. O cenário do mundo é esse aí, o retrato do mundo de hoje, é daqui para pior. Porque o mundo jaz do maligno. E além do mundo jaz do maligno, esses deuses estão secando o entendimento de muitos, para que a imagem de Deus que somos nós é pisada, maltratada, perseguida. Então é momento de nós apegarmos mais em Deus. A palavra não é para os irmãos ouvintes, a palavra serve para todos nós, tanto a eu que vos falo, tanto aos irmãos que ouvem. A palavra serve para todos nós. Então nós vamos ter o que? Olhar de mais piedade, fugirmos da aparência do mal, fugirmos daquele que usa do engano. Que não adianta, irmão, não deposita a sua confiança em homem. Até Jeremias ele disse que maldito é o homem que confia no homem. Confiamos mais em Deus, porque hoje, por causa dos entendimentos que estão sendo cegados, são poucos que estão firmando na fé. Muitas mentiras, muitas desculpas. Deus do céu só anotando, porque nós temos um fiscal, e esse fiscal da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões estão sendo anotadas pelo Espírito Santo de Deus, porque é o único que conhece a intenção do nosso coração. Nada se oculta na presença de Deus. Por isso que o Senhor Jesus já respondeu lá no verso 5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então a cada dia
vamos seguir esse conselho de Jesus. Eu costumo dizer, cuidado, vamos ter cuidado com a palavra que sai da nossa boca, porque às vezes a palavra que sai da nossa boca, ela nos coloca de réu também. Às vezes queremos julgar, mas ela vai nos colocar de réu. E é o que acontece com muita gente, irmão, que está sendo réu por causa das suas próprias palavras proferidas. Tantas coisas que está acontecendo, começa a andar em círculo, é tantas coisas que vêm de encontro à vida do ser humano, e ele não entende por que está passando isso. Não sabe por que tanto desespero, não sabe por que tanto problema, não sabe por que tanta dificuldade, não sabe por que tanta doença, não sabe por que tanto problema na família, não sabe por que tanta dificuldade financeira, não sabe por que tanta dificuldade espiritual, que nunca consegue se firmar, por causa das palavras que saem da nossa boca, que nos coloca de réu. Então vamos tomar cuidado. Nem Davi, sabendo que Saul estava errado, Saul, além de ser rei, era como é que se fala a palavra? Ungido de Deus. Nem Davi, vendo que Saul errou, pecou, Davi não tocou na vida de Saul. Ele não tocou. Mas lá nos Salmos, me fugiu o salmo que ele diz assim: não toqueis em meus ungidos, e nem aos profetas fazem mal. Então aonde nós devemos tomar muito cuidado? Errou, apresenta a Deus. Pecou, não julgamos, porque quem julga é Deus. Então a única coisa que nós temos é apresentar diante de Deus, falar para Deus, não apontar o dedo, porque quando nós apontamos o dedo, além de estar uma trave nos nossos olhos, tem mais outros dedos investidos para nós. Apontamos o dedo, mas tem 4 para nos julgar também. Então devemos ter cuidado, porque o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, Ele sempre deixou esse remédio aqui para nós. É a bússola. Isso aqui é a luz do nosso caminho, como diz Salmo 119, verso 121. Lâmpadas para os meus pés, e a tua palavra é luz para o meu caminho. Amém, igreja? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido o presbítero Sebastião, presbítero Osh, diácono Eldo, diácono Gels. Vamos organizar a ceia do Senhor. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor com um hino. Vamos ouvir a irmã Lindete louvando ao Senhor, enquanto ele se prepara. Nesse louvor vai ser colhido os dízimos e as ofertas. Hoje é uma oferta missionária. Vamos estar adorando a Deus enquanto eles organizam. Glória a Deus. Oh, maravilha. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é lindo e maravilhoso. Oh Espírito Santo, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol
e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro desta terra, incomparável és para mim. Pensou em mim, me amou. Aleluia, Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por suas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro dessa terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em